Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre sequências numéricas. As sequências numéricas ele é um conjunto onde os números que estão dentro dele obedecem uma determinada regra. Eu posso citar vários exemplos, tá? Inclusive do dia a dia onde não são números. E só para vocês observarem essa regra, ela precisa ter uma regra estabelecida dentro desse conjunto. Então eu vou colocar aqui algum exemplo e você pensa sobre o que eu estou querendo dizer. Nesse primeiro exemplo é janeiro, fevereiro, março, abril. Bem, quando eu coloco isso faz você pensar que são o quê? Muito bem, quem pensou em meses do ano. Então, essa é uma sequência dos meses do ano. Se eu colocar este outro exemplo aqui, já mais matemático. B, exemplo, 1, 3, 5, 7, 9. Esses números são que tipos de números que vocês já aprenderam? Se você pensou que são os números ímpares, muito bem. Sendo que você já está no segundo ano, você já aprendeu os negativos, então quando você quisesse descrever essa sequência, você teria que falar que é uma sequência dos números ímpares positivos, porque são só os positivos que estão representados ali. Essa reticência, esses 3 pontinhos que ficam no final, ele indica que tem uma continuidade, tá bom? Que não parou no 9, você teria que continuar seguindo essa sequência de números ímpares positivos. Nesse meu B aqui, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e reticências, quer dizer que continua. Quando eu coloco esses números, isso faz você lembrar o quê? Que são os números pares. Só que você sabe que também existem os negativos, que não estão aqui. Então, quando você fosse representar, dizer que conjunto é esse, ele teria que ser o quê? Uma sequência dos números pares positivos. Agora que a gente já viu o que é sequência, vamos observar agora os elementos dessa sequência, tá bom? Ela é representada entre parênteses, como já vimos, e cada item dentro a gente chama de termos. E esses termos são sempre separados por vírgulas. Nós podemos definir esses termos de uma sequência da seguinte forma que eu vou colocar aqui abaixo para vocês. A1, A2, A3, reticências AN. O que eu quero colocar aqui, gente? Primeiro vamos definir o que é A1, A2, A3. A reticência eu já disse que são números que estão ali compreendidos dentro daquele espaço. Então, por exemplo, fica aqui a dica que o A1, ele é o primeiro termo da sequência. Então, nós podemos destacar que esse aqui vai ser o primeiro termo. O meu A2, ele vai ser, logicamente, o segundo termo. O meu A3, ele será o terceiro termo, e assim por diante. Aqui, quando eu tenho essas reticências, significa que eu tenho o A4, A5, A6, A7, mas por que eu não coloquei um número e coloquei o N aqui? Esse N aqui, AN, quer dizer que é o último termo da sequência. Último termo da sequência. Ok? Então, prestando atenção aqui, esse meu N não tem número porque eu não sei onde eu quero parar a minha sequência, por isso eu coloco a N. O N, na matemática, ele é uma variável que ele é o quê? É uma incógnita, eu não sei ainda qual é o valor dele. Às vezes, no dia a dia, a gente pode dizer assim, tenho N motivos para não gostar daquela coisa. Então, quer dizer assim, você não quer enumerar. Eu não quero dizer que eu tenho só 3 motivos, 4 motivos, 5 motivos. Né? Aí eu falo, eu tenho N motivos. Então, isso quer dizer o quê? Que você não vai saber quantos motivos são, não é mesmo? Então, aqui nesse caso, o meu AN, ele é o último. Por que eu deixo assim em aberto? Porque vai depender do problema. Vai ter problema que eu vou querer ter só 7, 10, 15, 100. Então, como ele vai mudar de acordo com o problema, você representa assim. Então, não esquece. A1 é a sequência, é o primeiro termo. A2, ele vai estar na posição 2, né? É o segundo termo. O A3 vai estar na posição 3. Exemplo 1. Encontre os 5 primeiros termos da sequência cuja lei de formação é AN igual a N ao quadrado.
Primeiro passo, eu vou querer 5 termos, então eu quero 5 elementos. Não sei quais ainda, então vamos pensar para a gente saber qual que a gente vai usar. Ele disse isso aqui, ó, quer dizer, esses aqui são os elementos, ó, que o N tem que pertencer ao N. Pô, N pertencer ao N significa o quê? Esse N aqui é o quê? É o número que eu vou usar. Não conheço. E este N aqui, esse outro N aqui, ele é conjunto dos números naturais. Então, conjunto dos naturais. Deixa eu escrever aqui, depois vocês vão copiar. Conjunto dos números naturais. Quais são eles? Esse conjunto N, a gente já fez revisão sobre isso, ele começa com, para eu saber quais são os N's que eu vou usar. Eu tenho que usar os 5 primeiros desse conjunto. Então, ele começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reticências, né? Vai para o infinito. Ele quer os 5 primeiros desse conjunto, gente. Então, eu preciso pegar só esses 5 primeiros aqui. Muito cuidado, porque quando você fala em 5 primeiros, a tendência é a pessoa pensar do 1 ao 5, né? Mas só que o conjunto natural começa do 0. Então, como ele começa do 0, eu vou pegar os 5 primeiros, é 0, 1, 2, 3, 4. Já bateu 5 aqui, né? 5 elementos. Agora que eu já sei disso, que os meus N's que eu vou substituir são esses, fica fácil, ó. Então, eu começo com a minha lei de formação, eu vou passar ela aqui para baixo só para vocês verem que era isso aqui, ó. A N igual a N ao quadrado, né? Essa daqui que foi dada no problema. Primeiro N que eu vou substituir é o 0. Então, vai ficar assim, ó. A, 0, e repete, igual. Se eu substituir aqui por 0, o outro N também vai ter que ser 0. Igual a 0 elevado ao quadrado. 0 elevado ao quadrado é 0, né, gente? Então, é 0 vezes 0, ó. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Então, meu resultado vai ser 0. Achei minha primeira resposta. Já achei, esse aqui é o meu primeiro termo, ó. Meu primeiro termo, tá bom? O meu segundo termo, que eu vou colocar depois na resposta, ele vai ser o A, novamente, a mesma lei de formação que eu estou usando aqui, ó. Agora, eu vou pegar o segundo elemento dos naturais, que é o número 1, ó. Então, vai ser A1, vai se chamar A1. Igual ao quê? N, que ainda é 1, porque eu estou substituindo, elevado ao quadrado. Isso daqui é 1 vezes 1, então, ele vai ser igual a 1. O próximo, o meu A, vai ser substituído pelo 2, né? O meu N aqui do A vai ser substituído pelo 2. Então, igual a 2 elevado ao quadrado. Eu estou tudo pegando lá da principal, igual a gente faz com função, né? Que a gente troca os valores de x para achar y. Aqui eu estou trocando os valores de n. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. O próximo, então eu já achei aqui meu primeiro termo, aqui ó, segundo termo, aqui é o terceiro termo. Vamos achar o quarto termo agora, então ó, A vai ser substituído por 3. Muito importante prestar atenção para não pensar assim, o quarto termo, então eu vou colocar o número 4. Não é, tem que prestar atenção que ele quer dos naturais ali, então agora eu estou pegando o 3. Então ó, 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é 9. E o último aqui, né, já achei meu quarto termo. Aqui, vou marcar aqui só para a gente não esquecer a sequência. Vamos achar agora o quinto termo. Eu vou pegar o A e vou substituir por 4, que é o quinto lá do conjunto dos naturais. Então, vou substituir pelo 4. Vai ficar o 4, agora elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16, porque é 4 vezes 4. Então, a gente coloca aqui 16 e encontra a nossa resposta. Vou destacar aqui. Né? A minha resposta será quais termos? Meu primeiro termo vai ser 0, 1, 4, 9 e 16. Então, esses aqui são os 5 primeiros termos
da minha sequência de acordo com essa lei de formação que foi dada. Determine os 4 primeiros termos, então ele agora não quer mais 5, quer 4 primeiros, tá? Então, eu já sei que na minha resposta final, eu vou ter 4 espaços aqui para colocar como resposta. Da sequência, cuja lei de formação é dada por... Aqui ficou faltando uma Nzinha aqui. Vamos colocar. Essa aqui é a lei de formação da sequência. E a dica que ele me dá para eu saber quais N's que eu vou usar é isso aqui. Olha só a diferença agora do outro. É muito parecida, mas não é igual. Por quê? Os N's também vão estar no conjunto dos números naturais, só que tem esse asterisco aqui, ó. Esse asterisco significa que não usa o zero, tá bom? Isso é importante. Conjunto dos naturais sem o zero. Então, agora minha sequência começa do número 1. Então, eu vou usar quais números naturais? Sem o zero, ele fica assim. 1, 2, 3, 4, 5. Né? 6, 7, 8, 9, 10 e por diante. Só que eu só vou usar os 4 primeiros. Então, eu vou usar só do 1 até o 4. Tá bom? Então, fazendo essa substituição do 1 até o 4, eu terei pegar minha lei aqui, ó, e no lugar do N, onde tem N, eu vou substituir por 1, depois por 2, depois por 3 e depois por 4. Então, vamos primeiro substituir por 1, para achar o primeiro termo daqui, né? Então, vamos substituir por 1. Eu vou ter meu A1 igual, né, N mais 2. Então, vai ser 1 mais 2. A resposta para isso daqui vai ser 3. Então, eu já tenho o meu primeiro resultado, vou colocar aqui a minha resposta lá nos espaços que eu deixei para os termos. Agora, vamos substituir agora pelo segundo. O segundo é o número 2. Então, no lugar do N, eu vou colocar o 2. Então, vai ficar o A2, ele vai ser igual a 2 mais o 2, que é do problema. 2 mais 2 é 4. Então, agora, eu vou lá, já tenho minha segunda posição lá, o segundo termo, que é 4. Vamos substituir por 3. Então, meu A3, no lugar do N, eu coloco 3. Então, vai ficar aqui também 3 e 1 mais 2. Logo, eu vou ter um resultado 5. Eu vou lá e coloco já na minha resposta. E o último, né, o quarto termo, né, o quarto número da sequência para achar o termo, eu vou ter A4 igual a 4 mais 2. Isso vai ser igual a 6. Esse vai ser o meu quarto termo, número 6. Então, essa é a minha resposta. A minha resposta, ela vai ser, os números, a sequência vai ser 3, 4, 5 e 6. Eu vou deixar agora para vocês os exercícios. A correção desses exercícios eu vou fazer na próxima aula. E não esqueçam, qualquer dúvida que continue depois de tentar, através dos exemplos do vídeo, não conseguir fazer esses exercícios, vocês podem me pedir para dar uma aula online pelo Meet. Porque aí vocês vão poder me perguntar diretamente e eu responder também diretamente de uma maneira mais simples. Tá bom, gente? Então, não deixem de pedir essa aula caso vocês precisem. Essa precisa ser pedido antes das atividades valendo alguma pontuação, ok? Para vocês tirarem todas as dúvidas. Tá bom, gente? Então, lembrando que o Meet, ele é um tira-dúvidas. Tentou, não conseguiu, pede a aula que aí eu marco a nossa aula online. Beijo para todo mundo e até a próxima.